de lugar nenhum. Porque Você não tem nenhuma religião específica. Não, o mundo espiritual existe antes das religiões. Olha que coisa, a falta de informação das pessoas. Se você pegar, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas polarizam ou com o espiritismo ou com a Umbanda se você falar de um espírito. Aí a pessoa fala, você é de qual centro? O espiritismo e a Umbanda não tem culpa disso, é a falta de informação da população. O espiritismo é de 1857 para frente, com Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. E a Umbanda é 1908 para frente. Quer dizer, antes deles não havia mundo espiritual? Havia. As doutrinas da Terra apenas se estabilizaram para estudar isto, mas isto é anterior. Então, o fato, o Japinha fala, eu vi um espírito, não caracteriza que ele é da área X ou Y, ele está ali, o espírito está ali. Então, muita gente acabou polarizando e achando que isso era uma coisa de uma doutrina espiritual. Não. A saída do corpo, principalmente, é um tema que acontece com espírita, com ocultista, com materialista, com judeu, muçulmano. Não tem evangélico. dono. Com evangélico, existem relatos. Eu tinha marcado. Eles são mais difíceis de... Não, é fácil. E outro detalhe, eu tinha marcado aqui, até por intuição, eu não achei que você ia fazer essa pergunta, mas a minha intuição funciona. Eu estou vindo lá da Rádio Mundial, onde eu gravei 2 programas e vim de lá para cá. E lá, hoje, eu falei, por causa da pergunta de um ouvinte, sobre alguns trechos que tem de saídas do corpo na Bíblia. Aí estava aqui dentro, enquanto eu estava esperando vocês chegarem, estava com o gato aqui em cima, o Revoada, estava conversando aqui com a galera, tem uma galera aqui no estúdio. A galera simpática, né? Hein? A galera tá simpática aqui, falando aqui e também interessados no tema. Até corintiano, gente. Eu peguei e falei assim, olha, não, acho que não vai rolar pela temática do programa, pela vibe, mas eu marquei 2 partes aqui na Bíblia, tem várias, que tem relato de saída do corpo. Por que isso? A minha mãe era evangélica. Minha mãe desencarnou tem 4 anos, eu já vi ela várias vezes. E a minha mãe, então, levava um pastor em casa para ele tentar me doutrinar. Eu era um adolescente, você sabe como é que é adolescente. Eu não queria charopada religiosa. Eu odiava aquele pastor, né? Porque ele só falava e não escutava. E ele dizia para minha mãe que saída do corpo era do diabo. Aí, o que acontece? Lendo a Bíblia, descobri vários trechos de saídas do corpo. Aí, quando o pastor chegava lá, essa aqui é um clássico. Pera aí, eu marquei 2. Deixa eu pegar a primeira aqui, que essa aqui é um arraso. Ó, Paulo de Tarso, ele escreveu 2 cartas aos Coríntios. Ó, pode anotar aí vocês que estão assistindo. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6. Vou repetir. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6. Olha o Paulo de Tarso falando. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Olha só. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, está aqui, palavra dele, não sei, né? Deus o sabe. E sei que esse homem, e aí ele repete, se no corpo ou fora do corpo, ouviu coisas inenarráveis do paraíso. Se o cara foi ao paraíso, Bel, com um corpo físico, é que ele não foi. O não Paulo mesmo. De Tarso está falando de uma saída do corpo, ele repete, se dentro ou fora do corpo, Deus é que sabe. Está aqui, é o Paulo de Tarso. E aqui em Ezequiel, cá na frente, cá atrás, deixa eu achar onde está. Deixa eu ver onde é que eu botei a marcação aqui, pessoal. Espera aí. Acho que eu perdi a marcação aqui. Caramba, é Ezequiel, achei aqui o Ezequiel, capítulo 8, todos os versículos. Porque como eu era obrigado a ler a Bíblia pela minha mãe, eu tenho uma memória fantástica. Eu fui achando as coisas e tenho de cabeça. Eu só estou mostrando aqui para confirmar. Olha isso aqui. Essa é um arraso. Isso é Ezequiel, capítulo 8, do versículo 1 em diante. E eu acho que o Ezequiel era contador, porque ele era muito detalhista, ele era chato pra caramba. Ele era virginiano. O virginiano, já olha só. Olha o relato do cara. No 5º dia do 6º mês do 6º ano, é um cara cheio de detalhe. Do ano, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Quer dizer, desceu uma luz sobre ele, e como ele estava com os anciãos de Judá, era uma reunião espiritual, com os líderes religiosos dali, né? Olhei e vi uma figura como a de um homem em frente a ele, né? Do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal, quer dizer, energias. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo, né? E o espírito, quer dizer, esse homem, levantou-me entre a terra e o céu. Veja, vocês estão reunidos, aparece o tal cara na frente, ele estende a mão, Japim, te puxa pelo cabelo e te leva lá em cima. O que ele puxou? O teu corpo físico ou o corpo espiritual? O corpo físico ele não ia aguentar, né? Exatamente. E outra, uma presença de um ser extrafísico puxando
ele para fora do corpo. Eu vou repetir para quem está em casa, não duvide. Ezequiel, capítulo 8, todos os versículos a partir do início. Vocês vão ver essa narrativa. Eu achei João, outras coisas do Ezequiel, achei Atos dos Apóstolos também. Então hoje, se alguém me questiona sobre a Bíblia, eu tenho os capítulos e versículos para comprovar, mas não para atacar ninguém, é sim para defender o que eu estou falando, porque o outro me olha achando que eu estou com o diabo. Eu falo, não, você que é um ignorante, está aqui, ó. E aí a pessoa não pode ir contra. Tem gente que fica muito danada quando eu mostro isso aqui, porque não pode ir contra. Porque está referendando e está na Bíblia. Não pode então, ir contra a Bíblia, né? Tem evangélicos hoje que já estudam saídas do corpo, eles chamam de arrebatamento, coisas que décadas atrás ninguém falaria. E hoje tem evangélicos com a mente abertíssima, católicos com a mente aberta, que admitem. Agora, vai ter sempre um radical ou outro que vai botar o demo na história, só que aqui a própria Bíblia referenda isso. Eu estava aqui, me deu intuição, eu vou marcar, eu falei, eu acho que o Japinha não vai fazer as perguntas, mas eu vou. Por intuição, acho que valeu a pena. Sua, a intuição tá boa. E por falar em Bíblia, você falando do diabo e tal, não sei o quê, a gente até tem um programa com um cara que é luciferiano. Eu assisti, eu vi a entrevista dele. Bastante estudioso também. Sim. O Vic, nosso amigo. Vic Vanilla. Exatamente, muito, muito bom, então, o pessoal adora ele. Mas eu queria saber de você, né? Se você acredita em Deus, se você acredita... Só que assim, vou dar um exemplo. Existe uma causa maior em tudo, porque não existe efeito sem causa. Agora, a maneira como o ser humano vê isso é que é questionável. Não isto em si. A nossa visão das coisas é relativa ao que a gente sabe e ao que os 5 sentidos nos trazem. Veja, moramos num planeta desse tamanho no meio do infinito. A gente não sabe quase nada. Não conhecemos bem nem a nós mesmos. Como é que a gente acha que conhece bem o Criador de tudo? Então, qualquer nome ou maneira que a gente imaginar o eterno vai ser a maneira relativa de alguém num estágio evolutivo que percebe daquela forma. Assim como uma criança percebe algo, um adulto percebe. Então, num nível de expansão da consciência, como é que um ser superior perceberia essa causa maior? De formas admiráveis e infinitas. Mas como é que um ser humano percebe isso? Pelo viés trancado dos sentidos. Limitado. E aí começamos a achar que Deus tem forma antropomórfica, achamos que ele pune, ou que ele é isso, que são todas características humanas que a gente coloca no infinito. Então, só o absoluto compreende absolutamente a ele próprio. No máximo, o ser humano, relativamente, tenta entender o que não tem como ser compreendido. Então, nós criamos na mente condicionamentos para falar desta presença, que não tem como sequer a gente imaginar. Agora, o que eu não posso imaginar, eu posso sentir. Mas nem tudo que eu posso sentir, eu entendo ou sei falar. Então, de Deus, só Deus pode falar. Ser humano, relativo, seja ele quem for, o que ele falar será relativo à sua pequena percepção, sendo que mal conhece a si mesmo o infinito. Então, tudo que a gente fala do eterno é uma parte pequena do que a gente entende. Alguém num nível maior falaria disso com uma totalidade. Por isso que o Paulo de Tarso falava, quando eu era criança, eu raciocinava como criança. Hoje, adulto, eu sou e raciocínio como adulto. Então, a visão que nós temos aqui na Terra, ela tende a ser uma visão parcial, um Deus colérico que joga no inferno, que na verdade é uma criação humana. Esta imagem, eu não tenho como falar de um poder infinito de luz jogando alguém no inferno por causa de um erro. Sendo que eu mesmo ou vocês, no momento bom, podemos perdoar alguém que fez algo ruim. Imagina um poder de amor, você não vai perdoar. E outra, um erro cometido numa vida vai eternamente condenar o espírito que é eterno? Ou não tem nenhum mecanismo que Deus tenha criado para recuperar o cara? Seria passar atestado de burrice no eterno se houvesse uma condenação eterna. E como é que pode um religioso falar Deus de amor e jogando nego no inferno? E o pior, o religioso condenando o outro de outra religião. Então, as visões que nós temos de Deus, nenhuma dessas eu conseguia compreender quando eu era adolescente. Não me tocava. Agora, nas saídas do corpo, esses mentores começaram a me falar de algo maior. E aí, uma vez, eu perguntei a um deles assim, como é que Deus criou tudo? Ele começou a rir. Bel, ele falou assim para mim, nós também estamos tentando saber. Eu falei, tá de sacanagem, alguém tem que saber. E ele falou assim, que existem seres tão elevados que eles não têm forma mais, estão num plano mental puro, eles estão além do espaço e tempo e sabem de tudo. Eu falei assim, pergunta para um deles, depois você me conta. E ele falou assim, nós já perguntamos. Eu falei, tá, e qual é a resposta? A resposta era tão complexa que nós não entendemos. Eu falei, então qual que é a solução? Ele falou, só tem uma. Cresce, evolui para um dia ser igual a eles e entender. Então começa crescendo e conhecendo você mesmo. Você vai se ampliar e vai perceber uma presença maior em todas as coisas. E outrora, só para dar um viés assim, histórico, os ocultistas, desde o Velho Egito e a Velha Grécia, quando se referiam a esse poder maior, falavam assim, o todo. Você fala, por que o todo? Porque está em tudo. Então você chega ali na rua e pergunta a um transeunte, onde está Deus? Ele fala, Deus lá em cima, nós cá embaixo.
Mas se o todo está em tudo, se ele está em cima, ele também está embaixo. Ele está à esquerda, está à direita, está dentro ou fora. Então, alguém perguntaria, existiria algo fora do todo? E eu digo não, porque aí estaria faltando um pedaço e a palavra todo não teria sentido. Quando você fala o todo está em tudo, você não deixou dúvida que está em tudo. Agora, como explicar isso com linguagem humana? Isso é relativo. Agora, como eu sinto aqui, isso é a realidade. Então, se você pergunta se acredita em Deus, eu falei, esse relativo que a minha mente tenta entender, não tem como, mas o que eu sinto aqui dentro é algo muito maior do que eu posso expressar. Então, é a resposta que eu tenho para te dar, que é a mesma que grandes mestres dariam de falar do infinito, do eterno e do qual nós não sabemos quase nada. Porque uma hora que você comentou daquele passe de luz que você transmitiu tanto para o cadáver quanto para me deu a sensação de que tinha a ver alguma coisa com aquela energia da luz branca. Porque o que ele pediu para eu fazer? Pensa numa luz branca permeando as estrelas. Quer dizer, um poder maior, um todo que está em tudo, canaliza isso aqui. Foi exatamente isso. Agora, não era um velhinho barbudo lá em cima que eu estava pensando. Então, assim, as maneiras que as pessoas têm de perceber o eterno têm que ser respeitadas, que é a maneira dela. Então, uma criança fala, papai do céu. É justo. Não é que ele é o papai dela no sentido papai aqui, mas é uma ideia. Agora, não vai imaginar um cara lá em cima sendo teu pai celeste, com forma humana. Aí alguém fala, mas não está escrito na Bíblia de que o homem é forma e semelhança de Deus? Mas veja, o que é a matéria? Energia condensada. Então, quando se fala que o homem é forma, reflexo da forma divina, isso em forma ou em energia? Então, quando a gente começa a pensar nisso, há uma energia maior em tudo. Eu não estou falando de algo lá sem consciência, estou falando de algo maior. O que eu estou dizendo é que um ser humano explicar isso ou tentar quantificar é muito complicado, porque nem ele mesmo tem linguagem para isso. Se uma cultura é patriarcal, ela vai falar pai divino. Se a cultura é matriarcal, vai falar mãe divina, como tinham tanta... Agora, eu sei que Deus não é homem ou mulher. E tinha um ditado hermético que dizia assim, ele é ele e ela. Quer dizer, ele pode ser ela, depende da visão de quem está olhando. Agora, eu não posso imaginar uma causa maior com formato humanoide, macho, fêmea, alto, branco, né? Negro, amarelo, vermelho ou branco. Eu não tenho como imaginar. Esta luz branca permeando as estrelas é o que eu sinto, Japinha. Provavelmente é relativo. Isto, para mim, é o eterno. A energia de Deus. Exatamente. Assim como eu sinto. Agora, alguém que não sentiu algo assim vai ter uma outra forma que eu também tenho que respeitar, claro, né? E dentro de cada um importante, não é a forma que alguém imagina, é como alguém sente isso e o que isso causa na pessoa. Imagina alguém falar assim, eu sinto Deus e faz um mal para o outro. Ou eu sinto Deus e condeno o outro de outra religião. E isso não tem nada a ver com amor eterno, e sim com o radicalismo dos seres humanos. Egoísmo e a própria verdade. A própria verdade. E outra coisa, existe uma palavra em sânscrito, eu conheço bem essa parte, que se chama Satya. Satya significa verdade divina. Significando o seguinte, a verdade dos homens é relativa. Ela muda de acordo com a época e a cultura. Porque o que é verdadeiro numa cultura pode não ter verdade em outra cultura com outro parâmetro. Então a verdade dos homens é relativa, mas a de Deus é absoluta, sobre o relativo dos homens. Então quando um yogi fala Satya, é a verdade do todo sobre nós. É essa que eu sinto, não a dos homens. Mas uma pergunta. A gente falou de o entendimento que os evangélicos têm, por exemplo, disso é que você está possuído pelo demônio. Os radicais, que hoje tem um monte de gente abrindo a cabeça e vendo outros temas. Aí os católicos definem de uma forma, a Bíblia tem sua outra definição. Os espíritas também de uma outra forma, né, falando de reencarnação e tudo mais. E a ciência? Você senta com um médico, com alguém que precisa ser racional e ter explicação científica para tudo. Exatamente. Como que ele explica isso? Deixa eu me dar um exemplo. Um cardiologista, ele entende tudo da área cardiorrespiratória, né? A tubulação, vamos chamar assim. Agora, o cardiologista é uma pessoa, independente de ser médico, e ele tem sentimentos. Então, a gente costuma pensar, nasce na mente qualquer sentimento e sente brotando do coração, como área, que não é coração enquanto músculo, mas a gente sente uma repercussão psíquica e emocional do que a gente sente. Um cardiologista pode entender tudo da parte cardiorrespiratória e pode não saber nada de amor. Mas você fala, mas você não entende de coração? Sim, músculo. A parte do que você sente ali, de sentimento, o cara não vai entender e ele mesmo pode estar enrolado em casa afetivamente. Então, um médico é um especialista em corpo humano. Tá dentro da medicina. Se for um psicólogo, um psiquiatra, vai estudar psique. Mas eles estão dentro do conjunto humano do que pode pegar, apalpar, cortar e mexer. Nenhum médico tem como entender a capacidade de pensamento,
ou de expressar emoções de uma pessoa, e mesmo alguém na área da psicologia ou da psiquiatria também tem seus problemas emocionais. Não dá para, com o intelecto, você tentar entender a emoção. Nós somos um conjunto muito complexo. Então você encontra, às vezes, um profissional da medicina que é um gênio, chega em casa, ele é alcoólatra. Eu conheci casos assim. Quer dizer, por que ele não usou o que ele sabe da medicina e como que ele poderia falar para um paciente não beber se ele bebe muito em casa? Mas tem. Esse mesmo cara vai negar a saída do corpo. Fala, mas então por que você enche a cara aqui? Por que a medicina não preencheu o teu vazio que você preenche com álcool? Eu tô aqui mexendo com isso, você acha loucura e não bebo. Eu falei isso pro cara, o cara calou a boca. Ele era um ótimo médico, mas ele era um problema em casa. Né? E ele falava para a esposa que estudava comigo, por que você estuda com esse cara? Ele falou, porque ele não bebe, cacete. E você, com toda a tua teoria médica, você está fazendo um contrassenso que é um médico encher a cara. Isso não tem lógica, ele sabe o mal. Tem médico fumante, né? Tem médico que usa droga. Então, a gente não pode pegar isso ao pé da letra. Um médico, no meio médico, ele não vai poder afirmar nada espiritual, porque ele vai ser, inclusive, condenado pelo meio. Eu conheci vários estudantes de medicina que ficaram passando esse problema, queriam externar algo, mas o meio médico era esterilizante. Não é que eu estou dizendo que era ruim ou não, mas era apenas físico. E outros médicos que conservaram corajosamente o seu pendor espiritual. Estava se formando como médico, mas não estava violentando a espiritualidade que tinha e sabia que podia usar a espiritualidade para humanizar a medicina. Quer dizer, o contrário. Então, o que acontece? Alguns médicos estudam a parte espiritual, vários estão estudando o EQM. Tem médico espírita, médico na Umbanda, tem médico católico, médico evangélico. Nada disso a medicina comprova. Né? Só que se você chega no meio médico e fala, eu sou espírita, ou espiritualista, ou sou yogi, ou ocultista, você é olhado torto. Ninguém provou. Só que se você falar que é católico e evangélico, o cara não te fala nada. E é a mesma coisa. Com a fé, com a energia, então, com Deus. Exato. Né? Existe algo aí que não está bem legal e muitos médicos hoje pesquisam a parte espiritual, tem médicos em todas as áreas, hoje é muito diferente antigamente, agora o meio é um meio material, dá para entender, e o que se espera de um médico não é uma compreensão espiritual, mas que ele seja um ótimo médico para cuidar da máquina. A máquina é o corpo físico. Agora, para cuidar de ideias, sentimentos e espiritualidade, a medicina ela não consegue compreender nada disso, a não ser que haja componentes outros que possam enriquecer para se estudar isso, o ser humano como um conjunto, consciência, pensamento, emoção e corpo humano integrados. Quanto tempo levou, Japinha, para a medicina admitir que pensamento e emoção afetavam a saúde, psicossomaticamente? Agora, há quantos milênios os chineses vinham falando nisso na acupuntura? E só agora a medicina vai reconhecer? Então, por causa dessa barreira, tem que tudo comprovar, está certíssimo, materialmente falando. Agora, espiritualmente, tem um leque de coisas que a medicina não cobre. Né? Eu conheço alguns profissionais que, se você chegar lá, doutor, estou sentindo isso e isso, ele tenta de todos eles. Se ele não achar nada, ele fala, vai procurar o preto velho no grupo de Umbanda tal, ele manda. Eu conheço um neurologista que faz isso. Aí eu falei com ele assim, você acredita nessas coisas? Não, mas eu me livro do paciente. E deixa o preto velho, seja lá quem for. Se vira. Eu falei, mas você não acha que é criação da mente da pessoa? Não, não acho nada, eu acho que tem. Mas que se dane, o importante é que o paciente melhora. E eu falei, eles melhoram? Melhoram pra caramba. E aí ele manda pro preto velho. Tem também pessoas que estudam comigo que falam assim, foi o doutor tal que me pediu para vir, porque eu tenho muita paralisia do sono e eu tenho a sensação de saída do corpo, ele me indicou. E felizmente tem preto velho, às vezes na Umbanda, a pessoa tá lá, o preto velho fala assim, procura o Wagner Borges na saída de corpo, que vai te ajudar. Tô brincando. Tem vários casos. Também tem gente, isso não acontece só comigo, com outros autores. A pessoa tem uma saída do corpo e aí chega uma presença espiritual e fala assim, procura o Wagner Borges. E a pessoa nunca tinha ouvido falar de mim, já. A pessoa cai, vai pesquisar, acha e fala, foi o espírito da saída do corpo que mandou te procurar para eu estudar com você. Mas isso não acontece só comigo. Acontecia com o Valdo Vieira, que era um grande pesquisador aqui do Brasil, e outros que também trabalham bem. O Saulo Calderon na internet, que é um grande pesquisador brasileiro também. Tem a Liliane Moura, minha amiga, que faz pesquisa e tem livro. E isto acontece, porque como você está mexendo com o tema, e não tem tanta gente assim, acaba que afunila as pessoas assim e se acaba virando referência. Não que eu nem me considero nada disso. É que eu faço tanta coisa para compartilhar o tema que as pessoas acabam associando. Mas tem outras pessoas de áreas diferentes, inclusive, que estudam saída do corpo muito bem, cada um do seu jeito. Eu não tenho competição com ninguém. Minha cabeça está vasta e eu gostaria que surgisse mais gente de áreas diferentes para estudar isso, para ter um leque de opções
para que pessoas que estão tendo saídas do corpo não sejam internadas, não sejam endemoniadas, não desequilibram por uma coisa boa que estava mal explicada. Até para democratizar o conhecimento, Chapinha. E é curioso que você falou da medicina chinesa, né? E hoje em dia, nas faculdades de medicina, você já tem cadeias de acupuntura. A acupuntura que era totalmente demonizada, sei lá, décadas atrás. Quando eu preciso, eu me trato com a acupuntura. E agora, é claro, a medicina, se ela for holística, no sentido bom do termo, tem médicos hoje que ele é médico, é alopata, é homeopata, fez formação em acupuntura, ele tem um leque de possibilidades. Então, por exemplo, Japinha, você está muito ansioso, eu não vou te dar um ansiolítico não, vamos fazer acupuntura. Legal. Japinha, você quebrou o braço. Uma minha injeção, não vou te fazer acupuntura. Então, simplesmente, alguém inteligente que junta potenciais e sabe o momento para cada coisa. Agora, tem fanáticos nessa área. Você tomou um tiro no dedo, vou te espetar com a agulha de acupuntura? Não, vai para o médico, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma sutura aí. Exato. Agora, você está altamente estressado, o médico está te dando calmante, vai fazer yoga, cara. Vai fazer tai chi chuan, desenvolve algo que você possa combater a ansiedade para se sentir mais equilibrado. E outra coisa, trabalhando com energia, por exemplo, a Bel ali, aplicando passes, reiki, a pessoa fica altamente energética. Então, ela precisa manipular essa energia para não acumular. Igual um atleta precisa treinar para não acumular. Aquele atleta que se machucou, quando ele voltou, ele está fora de forma, né? Até pegar o ritmo. Energeticamente, um bom curador, curadora, mexe com energia, quando passa uns dias sem mexer, fica entubado, acumulado, nervoso, ansioso. Aí começa a irradiar energia, volta o equilíbrio, ela tem vivacidade para se expressar, externamente ela é dinâmica, por dentro ela é calma. Porque nem sempre alguém dinâmico é alguém agitado. Você pode ser altamente energético e ao mesmo tempo totalmente sereno por dentro. Isso é muito difícil de todos nós conseguirmos. Mas muita gente que está assistindo a gente é reikiano, curador prânico, que mexe com energia, os chakras, a aura, que são temas que, se a gente fizer um podcast sobre isso, vai dar também um papo de horas e não esgota o assunto, porque tem tanta coisa sobre esses temas. Sim. Eu queria só, que a gente já falou que ia falar das perguntas, né? E teve uma que me interessou, porque eu também fiquei um pouco em dúvida sobre a questão do sonho, da diferença do sonho e da projeção astral, né? E a Georgia mandou aqui, ó. De vez em quando eu tenho uns sonhos que imagino que serem até premonitórios. Já sonhei com acontecimentos ou lugares que aconteceriam depois. Existe alguma explicação para isso? O que ela chama de premonitório vem da palavra premonição, que é uma palavra popular quando alguém percebe um evento que ainda não aconteceu e dias depois aquilo acontece do jeito que ela viu. Nome técnico, pré-cognição, nome parapsicológico, cognição do latim, conhecimento, pré-conhecimento. A pessoa viu algo supostamente à frente. Japim, se você lembra de algo para trás, retrocognição, retro para trás, né? Pré-cognição ou premonição para frente. Então, durante um sonho, é possível a pessoa ter uma visão do futuro e não é a saída do corpo. Como é possível numa meditação você ter também a mesma coisa, como pode também ter uma saída do corpo. Ou seja, é uma capacidade que pode acontecer aqui e pode acontecer lá. Agora, explicação. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Teoricamente, se você ultrapassar a velocidade da luz, está fora da barreira do tempo. Ora, se ultrapassar a barreira da luz, você estaria fora do tempo, o pensamento é mais rápido do que a luz, porque ele é instantâneo. Então, dentro da mente da gente, o tempo não existe. Entretanto, na vida material, a gente usa a passagem do tempo para poder entender a passagem dos eventos, e por isso a gente fala de tempo, e o que a física fala? Não é absoluto, é relativo. Né? Significando, depende da percepção da pessoa. Agora, eu não posso usar a noção de que não há tempo num plano maior, sendo que o Japinha está usando um relógio e nós temos tempo de fazer a live. Então, imagina aquela pessoa que fala assim, não existe tempo. Tá, chega atrasado do trabalho, explica isso pro chefe. Né? Chega, o médico, o parteiro, né? O obstetra, ele se atrasou para o parto e a criança nasceu. Explica para a mãe que ele atrasou e que tempo não existe. Então, o tempo não existe, ele é relativo, mas existe no plano físico como um condicionamento. Então, como a mente da gente entra, às vezes, num estado alterado, ela quebra a noção de tempo e, naquele instante, dá um flash, que pode ser de algo que, aqui nesse plano, pareceria para lá, mas que na mente é um contínuo só. Então, essa é uma das explicações para os fenômenos pré-cognitivos ou premonitórios. É possível mesmo. É possível, independe da saída do corpo. Porém, pode acontecer também durante uma saída do corpo e também durante o sonho, tá? Pode acontecer, vamos dizer assim, essa pequena lasca, aberturinha nesse contínuo do tempo, e a pessoa capta algo que está fora
do tempo. E de onde é que ela vê isso, assim? Como é que ela consegue prever algo Para assim? ela não consegue. Sonho é aleatório, ela não controla. Acontece durante o sonho. Se ela controlasse, ela faria isso na vigília, não. Porque durante o sonho, o que acontece, Japinha? Nesse momento, o nosso cérebro emite 4 padrões de ondas cerebrais. Na vigília agora, ondas beta, os sentidos estão para fora. Você fecha os olhos. Então, como não há atração da informação, da imagem rebatida entrando nos seus olhos, a mente vai fazer imagens mentais, tá? Nesse momento, você está em ondas alfa, você já não está na vigília voltado para fora e sim para dentro. Você cai no sono leve, ondas teta. Cai no sono pesado, ondas delta. Isso aí, qualquer laboratório do sono mostra como é que isso funciona. Então, que o olho fica... quando uma pessoa está sonhando, ela não está na vigília, ela está num estado alterado durante o sonho. E os olhos dela começam a mexer, que é Rapid Eye Movement, em inglês, que é movimento rápido Inclusive ocular. uma banda também, né? Exatamente. O que acontece? Nos laboratórios do sono, testados milhares de pessoas, descobriu que durante um sonho, os olhos se mexem. E tem momentos que os olhos estão mais tranquilos, que é um movimento lento. Então, caracterizou-se que o movimento rápido é porque a pessoa está sonhando. Repara, quando você está sonhando, tudo é muito rápido. As coisas são movediças. Por exemplo, meu Deus, o armário virou um elefante, o sonho continua. Se fosse na vigília, fala, porra, cacete, mudou um elefante como? Mas no sonho, você está ao sabor de um estado alterado, sem o estado de lucidez. Então, as imagens mudam em segundos. Como elas são rápidas, os olhos tentam acompanhar. Por isso, se você estiver dormindo e os olhos estiverem assim, eu sei que na tela mental tem um sonho. Você tem um filho pequeno em casa, ele está dormindo, levanta a pau, o olho dele está assim, porque a criança tem imaginação a mil, então, e tem a área do movimento lento, que é o descanso da musculatura. Então, ela está tendo um sonho que é um estado alterado, não é na vigília, um controle que você possa, e é um estado alterado. Só que isto que ela está chamando de premonição pode acontecer durante um transe mediúnico, que também é um estado alterado, um transe anímico, na meditação ou na saída do corpo. Quer dizer, é uma capacidade que pode aparecer de diversas formas, incluindo a saída, mas não necessariamente é uma saída. Inclusive meio mágico, né? Porque você conseguir ver alguma coisa que vai acontecer. Outra coisa ainda, importante, o fato da pessoa ver algo e depois isso acontecer não deve abalar ela. Ela não tem nada a ver com o evento que vai acontecer, ela simplesmente viu algo que é uma possibilidade. Agora, Japinha, algo que foi passado, você não tem como alterar. Mas algo que poderá vir, você pode alterar se a informação altera hoje, altera o efeito amanhã. Uhum. Agora, o passado não tem como alterar. Outro dia, eu estava numa live e falando que não tem como alterar o passado, porque muita gente passou a dizer que você tem como mudar o passado. E eu dei o seguinte exemplo. O rei descobriu um espião, mandou decapitar a cabeça dele, séculos atrás. 1 hora depois da execução, ele descobriu que o cara era inocente, o espião era outro. Vai dar para colar a cabeça do cara? Não. Então, o que acontece? Aquilo está feito. Então, hoje, uma pessoa olhando para trás, ela não tem como alterar isso, caso tenha sido o passado dela. E eu contei isso numa live, porque muita gente diz que você pode mudar o passado. Eu fui xingado de burro por pessoas no comentário. Só que tem um detalhe. Eu não posso mudar o passado. Bel, se você queimou o dedo ontem, hoje seu dedo está queimado. Não tem como mudar. Uma pessoa teve um ato sexual, 9 meses depois tem um filho. Como é que você vai... Quando alguém fala mudar o passado, e aí burro foi a pessoa que botou o comentário, você não muda o passado, você muda a perspectiva que você tem sobre o passado e pode ressignificar no presente. E isso é atitude presente, que é a transformação da consciência. Não significa colar a cabeça do cara, é ressignificar isso agora em relação ao evento passado, mas a mudança é agora, não é lá atrás. E não vai dar para colar a cabeça do cara. Mas é possível ressignificar a maneira como a gente olha o passado. A mesma coisa em relação ao futuro, só que o passado é absoluto, o futuro é relativo, porque ainda não está... Tudo que você pode ver pode mudar e outra coisa alterar aquilo. Então, hoje tem muita gente falando desses temas e muita gente misturou um pouco as coisas, né? E outra coisa, não dá para a gente falar de não tempo usando o relógio e tendo horário para chegar no trabalho. Uma coisa é o conceito teórico, outra coisa é a vida material. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, milionária... viaja pra caramba, ela fala assim, bola de luz, tudo é paz, tudo é luz, porque ela almoçou, ela viajou, eu tô estressado, vou ali pro parque, vou para Nova York e relaxa. Pô, você tá aqui, não tem dinheiro nem para ir no outro bairro, numa situação econômica do cacete. E o outro fala, medite, pensa a luz, venha para New York. O cacete. Tem um monte de gente que tem uma falsa espiritualidade e que no Instagram se encontra muita gente que a imagem dela é altamente espiritualizada, mas que no trato pessoal não é. Aí é que entra uma coisa que quem estuda espiritualidade sabe. Existem seres extrafísicos
que estão numa condição ruim, trevosa. Eles veem a verdade da pessoa que está encapada pela imagem que a pessoa joga. Eles veem lá dentro e como a pessoa está sendo hipócrita, eles chegam nela por atração. Então, a pior coisa que alguém pode fazer é passar uma imagem do que ela não é. Nós não somos santos nem anjos. Nós somos pessoas aprendendo. Podemos ter coisa boa, mas temos coisa encrencada para resolver. Todo mundo é assim, eu, vocês e todo mundo. Então, do jeito que o pessoal parece anjinho, parece santinho, diferente que nada, vai no banheiro. Eu vou falar claro, o cocô da pessoa não é violeta e não cheira sândalo. É igual qualquer outro cocô. Vamos falar claro. Igual do gato. Né? Então, é necessário que a gente que trabalha com a parte espiritual quebre a máscara, inclusive a nossa. Seja o que a pessoa é, não faz uma fantasia. Porque na hora que ela passar por lá de lá, é de frente o que ela é. Não vai dar para se esconder em nome de uma doutrina, ou de uma roupa violeta, ou de um turbante, ou de um incenso na mão. Agora, tudo isso também é válido, mas a consciência da pessoa não pode cair na ilusão de achar que ela é altamente espiritualizada. Não existe ninguém espiritualizado na Terra. Existem pessoas que estudam para tentar melhorar, porque a espiritualidade é tão vasta que não tem como a gente ter tudo que a gente acha que tem. A gente tem batalhas por dentro. A espiritualidade, Bel, é o clarão que vem para dentro para perceber as tranqueiras de dentro e resolver. Não é que não tem tranqueira, é que você usa a luz para combater sua tranqueira. Então você não vai parecer um mestre de nada ou alguma coisa, nem ficar ditando regras de como o outro deve ser. Tipo, vive e deixa viver, não enche o saco do outro, faz tua parte, não cria imagem, colabora no que puder, mas seja humano. O fato de alguém estudar um tema espiritual não torna ela superior a ninguém. E aquele que sabe mais tem que compreender o que sabe menos. E ajudar o que sabe menos a saber mais, para o outro também ser feliz. Porque senão esse conhecimento vai ficar desnivelado. É democratizar o conhecimento, Japinha. Eu sempre fiz isso, porque eu sempre achei que esta era a forma de libertar a consciência de dogma, ou de presília, de um guru, ou de uma doutrina. Não que a pessoa não possa ter guru ou doutrina, mas a mente dela não está presa. Ela raciocina. Sabe aquele guru que chega para a moça mais bonita do grupo e fala assim, vem aqui no meu quartinho que vai ter uma iniciação especial, e a garota mais bonita que ele diz que é alma gêmea, ninguém chega e fala aquela pessoa horrível é minha alma gêmea. É sempre a moça bonita ou o rapaz bonito. Pode olhar. Né? E ninguém pega o cara esfarrapado e fala minha alma gêmea. É sempre a pessoa mais bonita do grupo. Aí, chega e manipula a pessoa como se fosse um guru ou um mestre, e na verdade só queria, vamos falar claro, comê-la. Existem milhares de exemplos de abusos sexuais. João de Deus, e detalhe, João de Deus. Agora, quantos abusos a gente tem em várias religiões? Toda hora. E outra, no Oriente também. Não é só aqui no Ocidente, não. É uma situação de sexualidade, de abuso que existe, tem que ser abominada pelas pessoas de bem. Isso acontece em várias áreas, precisa ser contado, denunciado, para que isto não ocorra mais. Mas onde que eu quero chegar? Aquele guru chegou para a pessoa e fala, vem aqui que eu vou te iniciar. E aí chega lá e começa a acariciar ela. Por que a pessoa não fala assim, ô filha da mãe, você está querendo me comer, vou dar-lhe uma porrada. Mas eu sou o seu guru, dane-se, eu vou te dar uma porrada, você não vai me comer não. E tira a mão de mim. Por que as pessoas não fazem isso? Porque está dominada mentalmente pela questão hierárquica do guru ou do médium para cá, para ela, e ela aceita tudo passivamente. O guru manipulou, mas ela permitiu ser manipulada. Então, tem que haver discernimento. Tá? Ali tem um cara legal, um guru, um homem ou uma mulher, que fala coisa legal. Vai lá, aprende, puxa algo bom. Mas se tiver algo que não estiver batendo, não aceita. Filtra. Pega o que a pessoa tem de melhor e não pega o lado ruim que todo mundo tem. Mas a pessoa acha que o guru é Deus na Terra, ou que aquela pessoa vestida de branco ou violeta é fantástica e aquela pessoa vai ao banheiro. Então, alerta. Discernimento na lata. Aproveita tudo de bom que todo mundo tem, mas filtra tudo. Não precisa fechar pacote com nada, não precisa concordar com nada, nem com o que eu estou falando agora, Bel. Usa discernimento para filtrar. Se todo mundo fizesse isso com o que lê, o que escuta e o que vê, ninguém seria enganado. Tipo, imagina, eu tô ali, eu e Japinha, aí o Japinha, vamos fazer uma meditação. Tá. Aí estamos meditando, de repente o Japinha sente a minha mão no ombro dele, deslizando. Japinha, qual será a sua reação? Tipo, é uma mão de luz do cara que estava ali e tal, ele tá me dando passe, que nada, eu estou apalpando ele. Então, o que o Japinha tem que fazer? Ô, filha da mãe, tira essa mão daí, senão você vai tomar uma porrada, cara. Isso aqui não tá legal, não. Sai daí, seu façante. Discernimento na lata. Se isso fosse feito, não teria abuso em lugar nenhum. Agora, eu sei que tem mestres fantásticos que ajudam muita gente. O que eu estou alertando é o lado ruim disto. Que tem gente ruim em todo lugar, né? Que tem falsos mestres que fazem isso, falsos médios,
Tem isso em todas, falso padre, falso pastor, falso yogi. É um problema humano de usar as religiões ou a espiritualidade para abusar dos outros. Isso precisa ser combatido. Existiram casos horríveis também na Índia, com gurus que abusaram de pessoas, casos horríveis no budismo, que aqui a gente ouve falar mais dos casos dentro da Igreja Católica, que também acontece. Os padres e eu não vou condenar um padre bom, porque até tem um ruim, ou condenar um guru indiano, porque o outro é ruim. Simplesmente são áreas em que as pessoas confiam muito e entregam a própria vida. Imagina, o guru vai dizer o que eu devo fazer. Não, o guru pode te clarear, mas quem tem que decidir sua vida é você. E a vida é sua, não é dele. Você tem que definir as coisas. Você pode ser aluno de um professor, mas ele não está vivendo por você. A decisão é tua. Então podemos aprender algo legal, mas sem perder o poder de discernimento e decisão. Isso é nosso, é responsabilidade. Para bem e para mal, nossa. Atitude é minha. Eu tenho alguém que eu gosto, eu estudo com ele, agora tudo que eu escolho é por meu discernimento. Mas a pessoa segue e fala, meu guru me disse que se eu fizer isso, ela está abdicando o discernimento, o abuso vai acontecer. Maravilha. É um alerta que é necessário. Importante mesmo esse alerta. Professor, é o seguinte, a gente tem um convidado aqui, que inclusive foi nosso entrevistado, Nestor Pedala Robinho, ele queria fazer uma pergunta para o senhor. Vamos lá, chega aqui perto. Chega aí, Nestor. Chega mais. Ajuda ele aí, puxa a cadeira dele para cá. Vai sem cadeira mesmo. Vai ficar nesse aqui, né? Já está na altura também. Já está na altura, né? A cadeira já está assim, na altura. Isso. Ele esteve aqui com a gente semana passada. Fez uma entrevista bem legal. Vamos lá, puxou, encaixou. Vamos lá. Esse assunto é legal, eu gosto. Para a gente aprender mais, saber mais. As pessoas falam que quando... Acho que o senhor também disse, eu não vi essa parte, só vi o finzinho. Que quando dormimos, o espírito sai do corpo. Aí eu tenho uma dúvida. O porquê a gente sonha, quando dormimos, tipo à tarde, sonhamos com pessoas que estão acordadas? Não são os espíritos que... Não tem como os espíritos estarem porque a pessoa está na vigília e você está sonhando com ela. É sonho. Porque, por exemplo, eu posso estar... A diferença entre sonho e projeção é por exemplo, eu posso estar dormindo de tarde e sonhar com o Japinha. O Japinha está aqui fazendo um programa. Não era uma experiência fora do corpo. Astral. Agora, por exemplo, durante o sono, de madrugada, eu estou fora do corpo, o Japinha está dormindo, é possível um encontro. Agora, se o Japinha estiver na vigília, eu estiver fora, não tem como haver. Eu posso ir até ele não vai me ver, porque ele está dentro do corpo com sentidos voltados para cá. E a questão do sonho, os sonhos são fabricados pela mente. Que precisamos sonhar para descarregar tensões psíquicas, é necessário sonhar. E é necessário ter um pesadelo de vez em quando para descarregar a carga de medo. Isso a medicina explica claramente. Né? De vez em quando, um pesadelo descarrega na mente os medos que a gente tem. É uma forma de jogar na lixeira e deletar. Só que quando a gente tem um pesadelo, o que acontece? O pesadelo causa medo. Quando você tem medo, dispara adrenalina. E aí, por isso que você acorda assim, ó, coração acelerado. Que bom que era um sonho. Porque o medo disparou a adrenalina, o pesadelo causa aceleração de adrenalina. Agora veja, a adrenalina acelerou, o metabolismo acelerou, você queima mais caloria. Por isso o pesadelo te cansa. Você acorda cansado, você Exato. Tá bem um cansado. Sonho lindo, você não acorda cansado. Você acorda animado, ele vai liberar endorfina. Você quer até voltar a dormir e sonhar então, mais. existe o arcabouço dos sonhos, que pode ser explicado hoje pela medicina uma parte, pela psicanálise outra. Agora, existe o complexo de sonhos estudados pela parte espiritual em várias tradições. Um xamã pode estudar sonhos de acordo com a tradição indígena e ter conteúdos simbólicos. O outro pode entender sonhos como mensagens do inconsciente. E tem o lado espiritual, que é o que eu trabalho, onde, por exemplo, uma pessoa pode ter uma saída do corpo, na hora que ela encaixa, Bel, ela apaga. 3 horas depois ela acordou. Do momento que ela entrou no corpo até 3 horas depois, o cérebro botou 5 sonhos por cima da memória da saída. Quando ele acordar, vai estar misturado uma coisa com a outra, daí a pergunta dele. Agora, o meu caso, cai dentro do corpo e abre os olhos, não dá tempo do cérebro misturar os sonhos. Você sabe que é saída do corpo. Você sabe que então, isso dá o diferencial. Quando você encaixa e dorme, nem que seja alguns instantes, na hora que você volta para a vigília, o cérebro misturou. Aí vai ficar difícil separar uma coisa da outra. Tem um livro que eu recomendo para os meus alunos, é um livro bem técnico, de um autor brasileiro, chama-se Siddhartha Ribeiro, da editora Companhia das Letras, chama-se O Oráculo da Noite. É o melhor livro publicado no Brasil sobre bioquímica do sono, mecanismo dos sonhos, ondas cerebrais e tudo aquilo que a pessoa quiser pesquisar tecnicamente sobre sono e sonhos, a melhor obra do país. O Oráculo da Noite,
Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras. Por que eu falo isso? Para você comparar uma saída do corpo com um sonho, primeiro você precisa saber o que é um sonho, para você ter um parâmetro para diferenciar. Então, muita gente me pergunta isso, mas sequer sabe o que é um sonho. Então, esse livro, vou repetir, o Oráculo da Noite, pode tirar muita dúvida, não de saída do corpo, sobre sonho, pesadelo, bioquímica cerebral, para calçar a pessoa, para quando ela comparar com as projeções, ela ter um parâmetro. É o que eu falei, alguém pode estar olhando a gente aqui e discordar de tudo. Agora, não vai dizer que eu não estou embasado, não. O cacete. E dizer que você está desequilibrado ou esquizofrênico. Ô, caramba, eu estou feliz e bem estável com tudo isso. Porque a maior prova que eu posso dar de que isso faz bem é o bem que eu trago e o amor que eu tenho por isso. E como eu tenho feito coisa boa com isso. E é fácil eu não digo, mas é claro para a pessoa conseguir distinguir o que é um sonho, o que é uma projeção astral? Então, nessa mistura aqui que eu dei o exemplo, não é fácil. Agora, se ela encaixa, abre os olhos, ela sabe claramente. Porque é igual você está aqui, daqui a pouco você vai lá fora, alguém fala assim, o que você estava fazendo 10 minutos atrás? Estava sentado com a Bel e o Wagner. Claro. Você tem de ser essa memória você tem. Agora, o que eu falei, se misturar com um sonho um pouquinho, você já não vai ter certeza de nada. E aí é a dúvida que muita gente tem quando mescla sonho e projeção. Se for só projeção desse jeito, não há dúvida. E outra, ninguém fica o tempo inteiro fora do corpo durante o sono, porque nós temos estágios de cochilo. O cochilo da descida do sono é chamado pela medicina de hipnagogia. Você não está nem acordado nem dormindo, você está no limiar, que é um estado alterado. E existe o cochilo quando você volta do sono para a vigília. Um cochilo um pouquinho antes de acordar. Chama-se hipnopompia. Hipnagogia é o cochilo da ida, hipnopompia é o cochilo da volta. Durante um estado alterado, quando você está cochilando, aparece um monte de imagens desconexas na mente. Já reparou que imagens sem nexo? Por quê? Assim que você cair no sono, as ondas cerebrais descerem para o sono, o cérebro vai liberar a primeira descarga de sonhos. Mas você ainda não caiu no sono, você está na borda entre a vigília e o sonho. Então, transborda algumas imagens, tipo assim, o making off do primeiro sonho. Já aconteceu que são isso imagens que ficam transbordando, né? Nesse estágio em que você está entre a vigília e o sono, ou do sono para a vigília, pode dar flecha de clarividência, flecha de premonição, porque como você está no estado intermediário de ondas cerebrais, dá estados alterados. Devaneio, imaginação, até alucinação, nesse momento, que é a criação da mente, como fenômenos paranormais nesse limiar entre um estado e outro. E aquelas situações de déjà vu, sabe quando você passa sensação uma de já sensação ter e fala, visto. nossa, já passei Várias isso. possibilidades, tá? Quando a pessoa vê algo, ela parece que eu já vi isso, ou parece que eu já estive aqui, que é o déjà vu, né? E tem também o déjà lu, que é quando você vai ler algo e fala, pô, eu nunca li isso, mas parece que eu já li, né? Então são palavras do francês, você fala déjà vu, não é déjà vu, aquela coisa, déjà vu, déjà li, né? Sensações de já ter visto, já ter estado, ou já ter lido. O déjà vu, alguns oftalmologistas dão uma explicação técnica, tipo, para a gente enxergar um objeto, tem que haver fótons, partículas luminosas, que batem numa superfície e refletem. Nossos olhos captam os impulsos luminosos e o cérebro decodifica as imagens. Você fala, estou vendo, em latim, vider ou vidência. Estou vendo pela reflexão da luz. Então, o que acontece? Quando você está de olhos fechados, você não está vendo a reflexão da luz. Você está de olhos fechados. Então, as imagens que aparecem, elas são aqui, dentro da mente, elas não são de fora. Podendo ser imagens da própria pessoa mentalmente, podendo ser imagens do lado de lá, passada para cá, ela não está vendo com os olhos. Aí você falaria clarividência, né? Neste caso. Então, muitas vezes, o oftalmologista vai te falar o seguinte, a partícula de luz rebateu ali e trouxe a imagem. Mas os seus olhos captaram a imagem, mas não registrou, mas registrou a partícula seguinte, um milésimo de segundo depois. Vai parecer que o teu cérebro está vendo pela segunda vez. E isso é a explicação de um oftalmologista. Tá. Outra, Bel, durante o sono você esteve num lugar. Amanhã você está rodando de carro, passa num lugar e fala, pô, parece que eu já estive aqui, você esteve fora do corpo, mas não lembrou. Dá um déjà vu. São possibilidades. Um clarividente está aqui, de repente ele percebe uma imagem, não registrou direito, daqui a pouco vem ela, parece que ele está vendo ela de novo. Então, o déjà vu tem várias explicações, desde a oftalmológica até a paranormal. Entendi. Boa. Chegaram várias perguntas aqui, professor. E... Tirei tua dúvida? Tirou. Não? Falavam, poxa, você está sonhando com a pessoa que está dormindo, o espírito também sai da pessoa. Pô, mas ela está acordada. Então não era uma saída, era sonho, era um né? sonho. Você está sonhando. Agora, se fosse os dois dormindo no mesmo espaço e tempo, poderia haver essa possibilidade. Outra coisa, Bel, só para acrescentar,
Um casal está deitado, eles têm uma afinidade boa, um dos dois começa a sonhar. A onda mental passa para o parceiro, já que estão na mesma cama, há um acoplamento de energia, a onda mental das imagens passa para cá e o parceiro passa a ter o mesmo sonho. Tô brincando. O que é isso? Sonho telepático. Isto pode acontecer, o Japinha aqui, alguém que ele gosta está lá na Suécia. Ele não vê há 2 anos. De repente, o Japinha está sonhando aqui, como ele dormiu pensando na pessoa, a onda mental vai até ela, a pessoa pode sonhar com ele, sonho telepático. Existe o sonho por clarividente, existe o sonho premonitório e o sonho comum. Por isso que precisa estudar para saber destrinchar cada situação, cada caso, para ter a explicação adequada. Incrível, Mas né? os dois sonham com a mesma coisa, ou ele sonha com ela e ela com ele? A mesma coisa. Quando sonha a mesma coisa, é um sonho telepático, tá? Agora, outra possibilidade, Japinha. A pessoa está lá na Suécia, você saiu do corpo, ela saiu, os dois se encontraram, deram um abraço. Você voltou para o corpo, ela voltou. Ela lembrou e você não, e você fala, sonhei contigo, e era a saída. Ou os dois não lembraram, ou os dois lembraram. Então, são várias possibilidades em cima. Show de... É muito mágico isso, muito incrível. Né? E uma dica... Atravessa distâncias, oceanos, né? Se você me permitir explicar mais um dado, suponhamos que você sonha com um ente querido que já desencarnou há muito tempo. É possível sonhar, porque é o desejo da gente reencontrar. Então, é possível sonho com pessoas que já passaram para outro plano. É sonho, é algo humano. Mas o sonho é virtual, Bel. Você acorda, ele tende a desaparecer diante da realidade dos sentidos da vigília. Por exemplo, Japinha, você estava sonhando que estava milionário. Acordou, está pobre como sempre. Poxa. Quer dizer, a realidade volta sim. Logo para você. a realidade sim. Premonitório. A realidade se impõe. E aí a imagem do sonho desaparece. Então o sonho é virtual e o cérebro tem mecanismo de apagar. Quantas vezes você acorda de madrugada e lembra de um sonho, e aí você vai tomar água, vai no banheiro e volta e dorme. De manhã, cadê a memória de sonho? Esqueceu. Às vezes você acorda e em segundos a memória escapa. Por quê? Como não é uma memória real, virtual, o cérebro tende a apagar para jogar outra informação por cima. Então, tem muita gente que anota o sonho. Exatamente. E aí poderia perceber certos padrões. Hoje é mais fácil, que você pode gravar no celular, falar, acabei de sonhar isso, 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 e depois de um mês você estuda isso como foi. Então, o cérebro tem mecanismo de apagar os sonhos. Então, você sonhou com alguém que já desencarnou. Aí você acordou, daqui a 1 minuto você já nem lembra. Você sabe que sonhou, mas não há nenhum impacto, porque não foi real, aquilo foi virtual. Agora imagina, Japinha, você sai do corpo, enquanto o avô desencarnado, dá um abraço nele, a energia dele interpenetra a tua, cheia de vida, e você na dele. Você cai dentro do corpo, né? Na hora que você cair dentro do corpo, o teu cérebro vai interpretar, vai misturar a imagem do avô e vai botar um sonho, que é a única forma que a mente tem de entender. Você acorda, fala, é um sonho, mas cacete, eu estou sentindo o cheiro do meu avô, e está aqui dentro. Não é cheiro, Você passa uma semana com essa energia, foi algo real, algo vivo. Isso pode servir de filtro para as pessoas num possível contato. Se for sonho ou não, olha o impacto emocional. Tem sonho que dá impacto, mas não é real. O que é real dá mais impacto. E outra coisa, por que o pesadelo dá mais impacto? Porque ele causa medo e causa repercussão, que é a adrenalina. Um sonho é mais leve para você tirar. Então, o contato com alguém do lado de lá, você volta com a vibe da pessoa. E uma coisa, sabe aqueles encontros que tem de alunos, seja do primário, segundo grau ou faculdade? 30 anos se passaram. Eles entraram no mercado de trabalho, casaram, a turma se encontra 30 anos depois. Aí aquele papo, e fulano? A fulano casou, está morando na Suécia. E o outro, a fulano desencarnou, tem 5 anos. E o outro fulano se formou. E aí, vocês conversando 30 anos depois, não vai estar todo mundo, mas está uma parte, todo mundo contente, contando histórias de outros que não estavam lá, histórias da gente, eu tenho 3 filhos, tenho um, não tem nenhum. Esses encontros são muito alegres, recuperando momentos passados. Sabe o que eu vi, Bel? Encontro de pessoas desencarnadas há anos que viveram juntas cá embaixo em algum contexto. 30 anos passaram. Elas estão se reunindo do lado de lá para lembrar as coisas daqui. Sabe? Tipo, a gente do lado de lá, eu e você desencarnado, Bel. Lembra do Japinha, Bel? Ah, o Japinha mudou para Estocolmo, na Suécia. Ou ele está morando na Noruega ou na China. Ele está lá agora, é um velhinho barbudo, porque tem 30 anos que a gente não vê ele, a gente desencarnou, e ele ficou agora, ele parece um Xing Ling. O japonês vive muito, né? Pai meio. Né? Assim, a gente contando. Lembra daquele gato? Aquele gato viveu 15 anos lá, cara, no estúdio onde fazia a gravação. E aí a gente conversa uma coisa, Nestor comenta a outra, tá lá também. Quando desencarna, não muda tudo? Não, não são outras pessoas? Não, estou falando o encontro de pessoas que se conheceram aqui lá. Elas se reconhecem. Se reconhecem? Se reconhecem pela energia. Porque o que faz reconhecer não é a forma.
mas sim a energia e o que liga as pessoas. Isso não é material. Já não são parentes, não são... São pessoas amigas e entes queridos. Você olha, por exemplo, fala assim, o teu pai desencarnado, você encontrou, é teu pai, mas ele agora parece um pouco diferente, porque ele parece mais uma consciência espiritual do que aquele cara que você conheceu, mas ele era teu pai. Ele lembra tudo, você pode dar um abraço nele. Agora, aí está a diferença, você vai olhar ele como teu pai, mas ele talvez não te olhe só como filho. Vai te falar assim, pai é Deus, cara, eu só te ajudei ali por um tempo. A consciência pode mudar, mas o encontro acontece. Mais uma dúvida. Como, não o senhor em específico, não você em específico. Senhor não, Nestor. Não, você, não. Por favor, Nestor. Não duvidando de você em específico. Não lá. duvidando de você especificamente, porque você aprendeu com alguém, estudou qual a certeza disso, de saber isso, sendo que ninguém que morreu voltou para falar? Então, o que acontece? Se ninguém voltou para contar, não está descomprovado que alguém não possa ir. Não, mas como tem da onde sai essa certeza? Então, aí que eu tô falando. Alguém vai falar assim, ninguém voltou de lá para contar aqui, mas alguém daqui pode ir lá. Não é uma questão de alguém vir de lá para cá, nós estamos falando de projeto. Se alguém ia daqui para lá, e não precisou o cara vir, você foi até lá. E isso são as experiências que a gente está falando aqui. Pessoas que já quase morreram. Aí que a gente chegou depois, que a gente está falando disso aqui, EQMs. A gente falou disso antes de você chegar. E aí no exemplo que eu estava dando, imagina, Bel, a gente está ali conversando, né? Aí o Nestor sai do corpo, vamos imaginar, e aí ele vê aquele grupo de pessoas extrafísicas se encontrando anos depois e contando coisas, brincando, uma celebração dos contatos que tinha em vida. Nestor olha a alegria daquele grupo de espíritos e ele volta para o corpo. Como é que o Nestor vai falar? Veja, duas possibilidades, Bel. Eu vi um monte de alma desencarnada no astral do cemitério, falando como se fossem almas penadas. Tá. Segunda possibilidade. Ele viu aquela galera lá brincando, rindo. Ele fala, caramba, eu voltei para o corpo cheio de vida. Eu vi que morte era uma ilusão e a galera estava lá viva do mesmo jeito. A saída do corpo, ela traz essa alegria, essa humanidade, que é essa coisa, para quebrar essa coisa tétrica que as pessoas têm em relação ao mundo espiritual. Eu não vi um monte de alma penada, eu vi pessoas conversando, celebrando o encontro delas aqui embaixo e outras coisas. Eu vi uma celebração espiritual, eu não vi um enterro, eu não vi luto, eu vi luz do lado de lá. Isso é muito importante para ajudar pessoas que perderam alguém a compreender melhor. Uma outra dúvida que eu até discuto com muita gente, muitos até evangélicos, sobre isso. Quando eles falam que se a pessoa se arrependeu diante de Deus e dos pecados, de tudo, ela está salva. Entre aspas, está salva. Mas eu falo, poxa, mas vem cá, pega uma pessoa que matou 10, ela destruiu 10 famílias. Eu já entendi, o Nestor também concordo com ela destruiu 10 famílias. Como que ela está salva? Como ela está salva? E sendo que aquele cara, eu tenho amigos que vivem casa, trabalho, praticamente eles não erram. Casa, trabalho, e esse não está salvo. Então, eu concordo com o Nestor, porque eu, inclusive estava falando disso numa aula com alunos há noites atrás. É o seguinte, uma pessoa gera uma série de causas e causa gera efeito. Isso é lei da natureza. Causa gera ação e reação. Então, o que acontece? Tudo que a gente pensa, sente e faz, fica registrado na nossa energia, Japinha, na aura, no campo energético. Na hora da morte, quando o corpo cai e o espírito sobe, a aura vem com ele, não é do corpo. E aqui está o conjunto de tudo que ele pensou, sentiu e fez. Se tudo que ele fez foi maldade, como é que essa aura dele vai estar clara? Vai estar escura e ele vai ser atraído para um ambiente pesado, Nestor. Se tudo que ele fez está numa média melhor, atraído para um ambiente melhor. Então, o que acontece? Não adianta uma pessoa aprontar todas na hora da morte, se arrepender, porque isso não vai alterar o efeito da causa da ação que ela gerou durante a vida. Agora, o arrependimento pode criar uma coisa, uma postura para a pessoa do lado de lá começar a reciclar e melhorar a observação para não cometer de novo. Isso sim, o arrependimento é o início de uma mudança, mas não muda nada se a pessoa não levar em frente. Então era nesse sentido que foi distorcido a questão do arrependimento na hora da morte, que se ele tipo assim, se arrepende antes de chegar do lado de lá, porque um poder maior percebe tudo. Agora, esse poder é tão magnânimo que pode dar a chance de você recuperar. Quebra esse paradigma antes de ir, irmão. E aí, por causa do medo da morte, alguém diante de algo que nunca tinha pensado, pode dar um start para uma mudança. Agora, tecnicamente, o efeito procura o causador da ação. Como você cometeu a causa com o corpo,
Você persiste além do corpo, o efeito procura você, porque a causa é você, não é o corpo. Você agiu através do corpo. Então a consequência pega você do lado de lá. Isso é lei da natureza, não tem a ver com essa salvação. E houve épocas, e o que eu vou falar agora é história, não é crítica, de pessoas comprarem uma extrema-unção. Comprar para poder ver se entrava no céu. Políticos safados da época, na Idade Média, na época da Inquisição. Tinha coisa comprada. Mas aí o karma não acompanha o karma. Exatamente. Né? A ação vai acompanhar o efeito. Ou melhor, o efeito acompanha o causador. Foi isso que os hindus chamaram de karma e que, na verdade, muita gente transformou a ideia de karma em doutrina, de punição. E detalhe, tem a punição New Age, Japia. Como é que é essa? É terceirizada. Deixa eu dar um exemplo, Bel. É aquela fantasia, máscara que eu falei. Tipo assim, Nestor me fez algo. Eu quero me vingar, mas eu sou da luz. Veja, eu sou da luz. Aquela fantasia, a pessoa já muda até o jeito de falar. Por que ela faz isso? Eu sou da luz, eu sou espiritualizado, eu não vou me vingar, Nestor, porque eu sou do bem à luz. Aliás, Bel e Japim, eu não preciso me vingar. A lei do karma há de acertar. O que é isso? Eu não me vingo, mas desejo que a lei do karma frite ele. Desejo de vingança terceirizado. Sabe como é que a gente vê isso aqui? Aqui se faz, aqui se paga. Deus está olhando. Tudo isso é ameaça religiosa velada. Tipo, eu não vou me vingar, mas Deus está olhando. Tem um provérbio bíblico que diz assim: os olhos de Deus estão em tudo. Numa visão de um fanático religioso, ele vai usar isso como ameaça e falar assim: Deus está te olhando. Numa visão espiritualista, se eu vejo esse provérbio, os olhos de Deus estão em tudo, eu falo, o todo está em tudo. Então, um mesmo provérbio pode ser interpretado como ameaça e o outro interpretar como uma clareza. Depende do nível de consciência da pessoa. O porquê, uma outra dúvida, o porquê pessoas... Arranja outra água para mim, faz favor. O porquê pessoas desencarnam, vêm com muitos defeitos físicos, e outras vêm já nascem milionárias. O porquê disso? Dizem que é porque fez muitas coisas ruins na outra vida. Essa é uma possibilidade, porque é o seguinte, você pega, se todo mundo fosse feito igual, do mesmo ponto, todo mundo teria que ver 0 a 0 exatamente igual, correto? Então, se um nasce estropiado e o outro nasce bem, não vê 0 a 0. Aí a pergunta é, a única possibilidade para explicar isso é que ambos tiveram uma antecedência antes dessa vida, onde a causa de um gerou aquilo e a do outro não gerou aquilo. É uma explicação... Aí ela tem que consertar nessa vida. Ela vai ter que acertar, porque o efeito é ela ter vindo estropiada. Ela vai consertar através de algum mecanismo. Mas se ela já vem sofrendo nessa vida, dificilmente ela vai ter uma força psicológica para recuperar do que a outra aí já acontece tem tudo. O seguinte, você pega, eu vou dar um exemplo, eu não posso comprovar o que eu vou falar, são coisas que eu vi. Um cara que eu conheci, a família dele tinha problema de raciocínio lento, era genético. 3 irmãos, os 3 tiveram o mesmo problema quando entraram na adolescência, o raciocínio ia ficar lento, até quando chegava aos 20 anos começava a babar e já não tinha coordenação. Eles entravam na adolescência, os 3 irmãos, era genético, e os pais normais, né? Um deles, enquanto estava na adolescência ainda normal, era meu amigo. Com o tempo ele foi ficando lento. O que acontece num grupo de jovens? Aquele que fica lento começa a ser chacotado pelos outros, começa o bullying. E eu então, como ele era meu amigo, eu protegi ele dos outros. Não vai fazer bullying com ele não tinha expressão bullying, mas você não vai maltratar ele. Ah, mas ele é bobo. Não, bobo é você, porque você não está respeitando. Ele tem um problema, você é saudável, respeita ele, ajuda ele. Né? Os pais têm que ensinar isso para os seus filhos. Não faça bullying, ajuda o que está mais fraco. Isso tem que ser educado de casa, isso não é educado. E as pessoas depois acusam o bullying lá. Mas os pais não educam porque eles também não tiveram. Por isso que é importante estar falando essas coisas hoje. E aí, ele foi ficando lento. Na época, no Rio de Janeiro, eu ia para o Maracanã assistir jogos do Botafogo, que é o meu time lá no Rio. Sofredor, né? Na época, ficamos anos sem ser campeão. Agora foi comprado por um americano. Tá cheio de parece tá bacana. Eu gosto muito de futebol, já. Agora, se prepara. O Fogão esse ano. O Fogão vai chegar forte. Corinthians. O Corinthians também reforçou, né? Bom, aí voltando aqui para o papo. E aí ele foi ficando lento. Chegou um ponto que internavam ele. De vez em quando liberavam ele para passar férias em casa. E você vê a pessoa andando na rua assim lenta, e aí passa alguém, mexe com a pessoa, isso é uma covardia, mexe, provoca, e aí todas as vezes que eu encontrava com ele, eu falava, e aí, tudo bem? Tratava ele como igual, levava ele numa lanchonete, quer fazer o lanche, eu tratava ele ainda... Um carinho. Dando respeito para ele, né? O tempo passou, eu saí do bairro, me casei, né? Já tinha vindo para São Paulo um dia,
eu fui ao Rio de Janeiro e encontrei ele lá, ele já adulto, com 20 e pouco, mas já bem mais lento. E Wagner, eu lembro de você, senta aqui, não quero ninguém mexendo com ele e tal. Uma noite, eu estando aqui em São Paulo, eu tinha uns 27, 28 anos, ele devia ter a mesma idade que eu. Uma noite eu saio do corpo, Bel, aparece um ser energético na minha frente. Eu só vi o silhueta humanoide, que o corpo astral vai plasmar a forma que a pessoa está imaginando. Plasmou o meu amigo fora do corpo, lúcido, totalmente consciente, Nestor. Nossa. Né? Na minha frente, me deu um abraço, falei, peraí, é você mesmo? Ele falou, sou eu mesmo, e eu estou fora do meu corpo. Eu falei, peraí, me explica isso, cara. Como que você aqui não está com problema mental? Ele falou assim, o problema é do meu corpo. Eu falei, como? Ele me explicou, isso foi o que ele me falou, que eu estou contando. Ele me disse que ele era muito inteligente antes e abusou da inteligência sobre os outros. Ele fez isso várias vezes. Ele era extremamente inteligente. Em outras vidas? Numa vida anterior a essa. E aí, quando ele desencarnou e tomou consciência que ele tinha feito merda com a inteligência, né? Ele não tinha evoluído, ele tinha prejudicado os outros, ele tomou consciência daquilo, então ele pediu ao plano espiritual para que ele descesse à Terra para corrigir isso de alguma forma. E aí informaram para ele, se você descer e ocupar um corpo em condições normais, assim que você crescer, você vai voltar a fazer o mal, porque a tua inteligência não está disciplinada. O que nós vamos fazer para te ajudar? Vamos reencarnar você numa família que tem a genética de ter lentidão mental. Você vai estar dentro do corpo com um mecanismo mais lento que você não vai poder, só que durante o sono você vai voltar a ser você mesmo, vai observar a consequência da experiência passada do abuso. Ele falou, eu estou nesta vida de curativo, Wagner, curando minha mente, eu estou dentro do corpo, eu sou lento e eu não sei. Quando meu corpo dorme, eu saio, você está me vendo aqui. Eu falei assim, o que vai acontecer quando você passar por lá de lá? Eu vou estar como você está me vendo. E aí no futuro vão me oferecer um corpo perfeito, com um cérebro perfeito, aí eu vou usar a inteligência para o bem. Eu estou aprendendo nesta vida a consertar a outra para ir para uma frente. Mas isso que eu estou falando, tem gente que vai pensar que é espiritismo, umbanda, hinduísmo, tem um monte de gente ignorante. Vamos falar claro, isto é algo que se vê fora do corpo, leis maiores regulam a gente, na carne e fora da carne. As pessoas podem aprontar o que for, Japinha, aqui. Espiritualmente elas estão visíveis, elas são observadas por seres maiores que conhecem, ela não tem como enganar a luz, Bel. Pode se enganar pessoas, enganar a luz, está de frente, não tem como. Então, este poder da luz, conhecendo bem a pessoa, determina uma experiência que seja o melhor para ela acertar aquilo. No caso dele, você diria que ele está sendo punido, ele não está sendo punido, está sendo reeducado. Deixa eu dar um exemplo, Japinha. Você mergulha bem a alta profundidade. Aí eu dou para você o equipamento de mergulho inadequado para a profundidade. Você vai nadar mal, mesmo sendo um bom nadador. O equipamento dele físico era ruim, mentalmente era o que ele precisava para isso, né? E depois eu soube, na família deles, os primos, todos normais, era só com os 3 filhos e os pais normais também. Olha que coisa incrível. Passaram-se os anos, o rapaz desencarnou. Eu nunca mais vi ele, eu adoraria ver ele. Por que eu nunca mais vi ele? Deve ter passado um tempo e rapidamente encaixaram. Ele talvez seja um gênio hoje aí, ou alguém inventando algo. A natureza não é burra. Não vai pegar alguém que cometeu certos atos e jogar lá no inferno. Porra, tem poder de recuperação. Por tanta experiência, tanto planeta dá com pau, por que Deus vai ser limitado a mal inferno? Não, eu vou te encaixar ali, te encaixar numa hora, você acerta, mano. E esta é a grande possibilidade que se vê. E não existe, na verdade, mal ou bem, que são conceitos morais nossos. Existe o que é construtivo e o que é destrutivo. O que ajuda a evoluir, o que atrasa, empata a evolução. É nessa base que eu tenho visto a parte espiritual. Eu não tenho visto esse moralismo, eu tenho visto leis da natureza maiores que regulam. Por exemplo, você chega perto de uma panela quente, Japinha, encosta a mão, você vai queimar. Nestor, encosta a mão, vai queimar. O Buda, encosta a mão, vai queimar. Jesus, encosta a mão, vai queimar. O Gengis Khan e o Hitler, vai encostar a mão, vai queimar. A natureza é a natureza. Ela não tem nada de bem ou mal, ela é natural. A maneira como a gente lida com as coisas pode ser destrutiva ou construtiva. Então a natureza ela não tem componente moral. Espiritualmente eu não tenho visto isso. O que eu tenho visto é regulagem, reeducação, reequilíbrio, e já que ninguém morre, então vamos acertar isso aí nas próximas, se agora errou. Agora, teve gente que levou isso tão radical como algo religioso, notadamente na velha Índia, que a pessoa já achava que tudo era o karma. Aí já é o exagero e o radicalismo. E muita gente misturou karma com a noção de pecado original judaico-cristão, para autoculpa dela ou culpar os outros.
Karma não é isso. Karma é causa gerando efeito. É lei da natureza. O causador é o espírito, perdeu o corpo. O efeito busca ele lá. Ele é o mesmo causador. Não tem nada a ver com religião. Uma lei da natureza. Se você chegar e tiver uma pedra e você tropeçar, você vai tropicar, vai quebrar o pé. Seja você Buda, Jesus, Gengis Khan, Hitler, Japinha, Nestor, eu ou você, Bel. É da natureza. Tem a pedra ali, tem o seu pé. Então, isso não é bom ou mal. Simplesmente é do jogo. Assim como respirar, comer, beber, dormir, viver e morrer, que também é da natureza. Agora, como você vê tudo isso, vai o teu nível de consciência. A Satie Kitsua está falando uma coisa que acho que você comentou, que ela diz assim, essa correria que o espírito faz de forma consciente enquanto o corpo dorme, não faz com que a pessoa acorde cansada, como se não tivesse dormido? Não, isso aí, por observação, Japinha, eu lido com milhares de pessoas que estudam isso. Sim. Então eu tenho um laboratório vivo do que as pessoas me contam, uma média, fora tudo que eu pude observar. Então eu tenho uma média viva. Inclusive, às vezes eu falo algo na internet baseado nesse laboratório vivo, pessoas. Alguém que não pesquisa isso fica teclando, não acredito nisso. Ele não fez o que eu fiz. Está de frente com centenas de pessoas, recolhendo um relato, observando e vendo. Tabulando. Tabulando e vendo certos padrões, né? Que aparecem na experiência. Então, por experiência, eu te digo, a maioria das vezes que a pessoa acorda cansada, a causa é material. Colchão inadequado para o peso dela. Travesseiro inadequado para a altura. Estressada demais quando dorme, fica vendo televisão, quando dorme a mente não relaxa, fica em loop. Uma refeição também mais pesada. Pesada. E outra coisa, isso que eu vou falar é real. Dormir junto de uma pessoa em que a relação esteja muito ruim. Porque quando você dorme junto com alguém que você ama, é uma honra estar junto no mesmo lugar. Quando aquilo está dando atrito e um já está odiando o outro, você deita sem confiança, você já deita com medo e o medo causa pesadelo. Então, estar numa parceria ruim, entranhada e às vezes com violência, que é uma coisa abominável, que tem que ser cada vez mais falado, principalmente do homem para a mulher, mas tem o contrário também. Violência psicológica. Né? Psicológica, de humilhar e tal. O que acontece? Isso pode causar também cansaço durante o sono, porque a vibração está muito ruim. Agora, existe uma possibilidade, Japinha, da pessoa fora do corpo ver algo que deu um impacto emocional nela, e ela cair dentro do corpo e trazer influência mental para dentro do corpo, que aí cansa por causa da emoção pesada do que ela viu. Aí, não é por causa da projeção, ela não está processando emocionalmente. Como o caso do assassinato. Exato, ou então você ir ali na rua ver uma cena e voltar abalado. Você pode, fora do corpo, ver algo e voltar abalado, não pela saída, porque você não conseguiu processar bem. Isso pode, e a pessoa cair no corpo e não lembrar, parecer sonhos, pode cansar. Então, nesse sentido, eu entendo a pergunta dela. Agora, tem que colocar as outras possibilidades que eu coloquei, porque várias delas também causam... Porque quando você está fora do corpo, você não está queimando caloria do corpo para cansar. Como é que você vai acordar cansado? Agora, pode haver cansaço da mente e das emoções, quando a pessoa entra, isso passar para dentro do corpo de forma psicossomática. Isso é possível. É interessante, né? Porque tudo isso compõe tanto a parte física quanto a parte psíquica. Exato, é um conjunto, Japinha. É por isso que eu procurei estudar de tudo, tanto a parte psíquica, espiritual, a parte fisiológica, para poder ter esse embasamento, juntar essas coisas e achar um meio comum. Porque às vezes você tem a explicação de um lado, mas você não viu o outro lado que teria uma outra. O legal é quando você tem um conjuntão, que você fala, há várias possibilidades, vamos avaliar caso a caso, aí você fica mais equilibrado nisso. Aí chegou uma questão aqui curiosa, eu não sei se faz sentido muito, mas você vai saber melhor. A Eduarda Mendes perguntou assim, eu tive uma projeção e em frente a uma rua de um cemitério, havia uma bandeirola vermelha com muitas miçangas. Ao passar perto, meu espírito cambaleou e eu fiquei tonta. Tá. Por que isso aconteceu? A pergunta que ela não clareou é se essa bandeira era física ou extrafísica. Deixou claro que... que não deixou. Vamos especular. Se ela saiu do corpo, passou e no astral tinha algo plasmado por uma inteligência extrafísica, essa bandeira vermelha é tipo um limite energético, tipo, não passa daqui para lá. Então repeliu ela. É o mais provável. Exatamente. Se for um estandarte físico, que eu não acho, porque um estandarte físico, seria mais difícil isso acontecer. Embora um estandarte físico pode ter a energia de todo um grupo que religiosamente colocou aquilo ali como um marco. De qualquer forma, foi um efeito energético, eu acredito, extrafísico, repelindo o corpo astral dela. Eu já vi, Bel, muita coisa em cemitério. Dá um programa inteiro, mas não estou falando de nada tétrico. Por incrível que pareça, Japinha, o cemitério não é o lugar onde você encontra mais espíritos. Eu tinha essa imagem. Não, onde você encontra mais espíritos, perto de pessoa viva, energia.
Cadáver não tem essa energia. Então, põe um grupo de pessoas, tem um grupo de entidade ali junto, por interesse. Que um cadáver não tem interesse. Agora, você pode achar no ambiente do cemitério um espírito ou outro confuso, que não é a maioria, mas os mais confusos estão atrás da energia humana. Não vai ficar perto do cadáver. Quer dizer, vai numa balada com muita droga, vai ter um monte de entidade vampirizando aquilo. Eles não vão estar vampirizando o cadáver. Os obsessores que eles falam. Agora, tem entidades no cemitério dentro de um contexto, às vezes, de apego. Tem uma série de possibilidades. Mas o cemitério não é do jeitão que as pessoas tinham imaginado, né? E outrora, o cemitério era chamado de Campo Santo, Bel. Sabe por quê? Há séculos atrás, na Europa, aonde é que eram os cemitérios nas aldeias? Atrás da igreja. No terreno da igreja. A gente vê até em filmes isso. Então, era Campo Santo, segundo aquela doutrina naquela época. Com a expansão das populações, não dava mais para enterrar as pessoas no quintal da igreja. Então surgiram cemitérios que não são campos santos baseados na origem disso, e sim ambientes já separados, sendo que outrora eram adstritos à parte da igreja. Só que no imaginário popular, a ideia de Campo Santo persistiu. Assim, ali é o Campo Santo, né? Deixa eu dar um exemplo agora, que é chocante esse exemplo, Japinha. Você, Abel, Nestor, se reúnem numa noite fria para levar agasalho para moradores de ruas, levar uma sopa quente,